Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É primeira série, é ensino médio, é Canal Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação SEDUC. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje nossa aula nós vamos falar sobre as forças intermoleculares, juntamente com a polaridade das moléculas, associar essas duas coisas. E a data de hoje, 22 de setembro de 2022, ok? Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula. Vamos lá, o nosso roteiro de aula. Vamos ver aqui, opa. Tá aqui, o roteiro de aula, olha só. O objeto do conhecimento, tá, é as forças intermoleculares e polaridade das moléculas. E qual o objetivo dessa aula? Reconhecer as moléculas polares e apolares e as forças de coesão que mantêm unidas suas respectivas fases de agregação. Então, vamos falar dos tipos de ligações, né? E vamos fazer resolução de questões, né? E também exercício de classe e para casa. Muito bem. Esse vai ser o nosso roteiro de aula. Nós vamos começar justamente falando, pessoal, porque a polaridade tem a ver com as forças intermoleculares. A polaridade tem a ver com as forças intermoleculares. Ó. Que as forças intermoleculares são as forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. Essa interação pode ser mais ou menos forte conforme a polaridade das moléculas. Então, a polaridade está intimamente ligada com essas forças intermoleculares. Quais são as três ligações, forças intermoleculares? Por que intermoleculares esse nome? Justamente, pessoal, porque é entre moléculas. Ó. São classificadas em três tipos, que variam conforme a intensidade. Ó. Muito importante que você aprenda esses sinônimos. Ó. Dipolo induzido é a mesma coisa que força de Van der Waals ou forças de London. São ligação de fraca intensidade, fraquíssima. Fraca intensidade. Enquanto que dipolo permanente ou dipolo-dipolo é uma ligação de média intensidade. Agora, a ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que tem entre as forças intermoleculares. Professor, quando é que ela ocorre? Calma aí que vamos já mostrar. Tá? Mas é bom que você anote, pelo menos desse slide aí, os tipos de ligações aí, de forças intermoleculares, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, certo? Para isso, como tem muita coisa, vamos colocar 1 minuto só para você fazer um print, não dá tempo você copiar tudo, né? Colocar 1 minutinho aí para você fazer um print. Ok, meus amigos? Então tá aí. Forças intermoleculares. Ó. E vamos mostrar essa outra aqui. É mais importante essa aqui, ó. A relação entre polaridade e forças intermoleculares, pessoal. Muito importante esse slide, ó, que diz assim: dipolo induzido, ó, força de Van der Waals ou força de London, ocorre entre moléculas apolares. Entre moléculas apolares. Vamos já saber o que é molécula polar. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo acontece entre moléculas polares.
E olha só como é legal aqui, ó, a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado ao grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Tem a força de ligação de hidrogênio. Antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, hoje não mais, certo? Então esse é um dos slides importantes. A força da ligação aumenta de cima para baixo, pessoal. Dessas aí, a mais forte é a ligação de hidrogênio. E acontece quando o hidrogênio se liga, pode ser ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, tá bom? Essa eu queria que vocês copiassem mesmo. Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos. Então vamos lá, olha. Então, dipolo, né, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Olha, para a gente entender também as forças intermoleculares dos compostos orgânicos, eu coloquei aqui uma estratégia para a gente debater. Ó. Depois a gente vai falar de polaridade das moléculas. Nós estamos nas forças intermoleculares, então, que representa as propriedades dos compostos orgânicos. Ó. Os compostos orgânicos diferenciam dos demais através de certas propriedades, como solubilidade, temperatura de fusão e ebulição. Tá? E é importante que você saiba que essas propriedades, essas ligações intermoleculares, têm a ver, pessoal, com o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, inclusive a acidez e basicidade dos compostos. Tá? Então, isso os compostos orgânicos apresentam. Para isso, pessoal, é bom você aprender essa tabela que nós já mostramos em aula anterior, mas porque está intimamente ligada aqui com a aula de hoje. As forças intermoleculares nos compostos orgânicos. Olha aqui, ó, a ligação iônica é a mais forte. Aí, ó, depois vem a ligação de hidrogênio, que eu já falei para vocês. Dipolo é chamado dipolar e força de Van der Waals. Então veja que a força da ligação aumenta para cima. A função que tiver mais em cima aí vai ser a de maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Porque quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? E eu queria que você fizesse um print, não dá para você copiar tudo isso aí. Vamos fazer um print, vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print dessa tabela que ela é muito importante. 1 minuto.
Ok, então tá aí, pessoal, as principais funções orgânicas. As principais funções orgânicas. Sal orgânico, amida, ó, se você comparar um ácido carboxílico com álcool, quem ganha é o ácido. Professor, não me lembro mais o que é um ácido carboxílico. Vou mostrar para vocês, ó. Mas primeiro vamos para cá também, essa outra tabela, tá? Para saber o ponto de fusão e ebulição, ó. Tá aqui. Se for pela força intermolecular, ó, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Isso quando forem funções orgânicas diferentes. Mas quando forem compostos de mesma função, aí você vai para outros critérios, ó. Cadeia principal, massa molecular, número de hidroxilas, número de carbonos e a força intermolecular são diretamente proporcionais, tá? Agora, o único que é inversamente proporcional é o número de ramificações. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. E isso nós estamos mostrando porque tem a ver com as forças intermoleculares e vai impactar diretamente na solubilidade, na polaridade, certo? Polaridade das moléculas, que é o tema também da aula de hoje, certo? Então vamos colocar também 1 minuto para você fazer um print dessa tabela. Ok, então aí, ó. E aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Observem bem, ó. No primeiro, na letra A, como é a mesma função, não pode ir pela força intermolecular. Eu fui pela cadeia principal. A cadeia principal aqui tem 4 carbonos e aqui só tem 3. Ó. Então, quem tem maior cadeia tem maior ponto de fusão e ebulição. Ou você ia pelas ramificações. Ó. Aqui está ramificado ó, e aqui não está. Então, quanto mais ramificada, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. E aqui, entre óleo diesel e gasolina, ó, qual é o critério? O número de carbonos, ó, ou massa molecular. O óleo diesel tem 18 carbonos e a gasolina só tem 8. Então, com certeza, o óleo diesel tem maior massa molecular. Então, vai ser maior ponto de fusão e ebulição. Não é verdade? E o outro critério aqui, ó, observe. Você tem aí, aqui você vai pela número de hidroxila. Aqui só tem uma, pessoal. Aqui tem duas, ó. Então, quem tem mais hidroxila, com certeza maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. E aqui sim que é a força intermolecular, que é o tema da aula de hoje. Ó. Aqui você tem um álcool e aqui você tem uma acetona. Ora, o álcool apresenta maior ponto de ebulição. Por quê? Porque o álcool, pessoal, é ligação de hidrogênio, que é mais forte do que essa aqui, ó, que é dipolar. Então, com certeza, o álcool apresenta o maior ponto de fusão e ebulição. Perfeito? E por último, a polaridade tem a ver com a solubilidade. Então, você pode ir aqui, ó, quanto maior o número de hidroxilas, mais solúvel vai ser o composto. Por quê? Porque mais susceptível vai se ligar com a água, pessoal. E entre força intermolecular e solubilidade, ó, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser a solubilidade. Agora, o número de carbonos não. Ó. Se aumentar o número de carbonos, faz diminuir a solubilidade. Então, é importante, essa aí é a última tabela envolvendo as forças intermoleculares. Então, vamos colocar 1 minutinho aí na tela para você fazer um resumo.
Bom, voltamos aí e agora vamos continuar, tá? Com os exemplos aqui, ó. Olha aí, os exemplos que eu coloquei sobre solubilidade, pessoal. Sobre solubilidade. Preste atenção aqui, ó. Primeiro, quem é mais solúvel? Quem tem mais hidroxila. Pode observar que aqui tem duas hidroxilas, aqui só tem uma. Então, quem tem mais hidroxilas, com certeza, mais solúvel vai ser. E a outra, de novo, a função orgânica, ó. O álcool, a ligação é mais forte do que a acetona, porque o álcool tem ligação de hidrogênio. Portanto, o álcool é mais solúvel do que uma acetona, certo? Aí nós coloquei também a acidez e basicidade, porque as forças intermoleculares impactam na acidez e basicidade. Ó. A ordem é essa, pessoal. pH menor que 7 é um pH ácido. pH igual a 7 é neutro. E maior que 7 vai ser básico. Então vamos trabalhar questões aqui. Observe, ó, pH ácido nós temos ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. São os três principais. O álcool e a amida é neutro, éter e principalmente as aminas são básicos, certo? Esses são os compostos aí mais básicos. Mais básicos são as aminas, e dentre as aminas está aqui, ó. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico, pessoal. Eu coloquei até uma ordem decrescente das aminas. As aminas alifáticas são de cadeias abertas. E as aminas aromáticas, cadeia aromática. Eu vou já mostrar um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, aqui, ó. Observar aqui, ó. Eu tenho 3 aminas aqui, ó. A amina secundária, ela é mais básica do que a primária. E a primária é mais básica do que a terciária. Coloquei até a nomenclatura aí, ó. Coloquei até a nomenclatura para vocês. Amina secundária, amina primária e amina terciária. Certo? Essa é a ordem das aminas alifáticas. Certo? As aminas alifáticas, a ordem é essa. A secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E as aromáticas, professor? Está aqui, ó. Olha aí. A amina primária aromática é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária. Coloquei o nome dela, ó. A principal amina aromática é a fenilamina, que é mais conhecida como anilina, é um corante artificial, né? Então, dessas aqui, a mais básica é a primária. Nas aromáticas, segue a ordem. Primária, mais básica do que secundária, mais básica do que terciária. Essa é a ordem. Perfeito? Feito isso, pessoal, nós estamos habilitados a trabalhar, mais uma vez aqui eu estou colocando as forças intermoleculares. Ó, dipolo induzido é a mesma coisa que forças de Van der Waals ou forças de London. Só ocorre entre moléculas apolares. O dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo ou dipolar, só ocorre em moléculas polares. Certo? Depois vamos fazer questões. E a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio se liga ao fluo oxigênio-nitrogênio. Então, eu queria que você fizesse um print dessa cartela aí. Vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor.
Ok, então nós vamos mostrar para vocês agora como é o comportamento dessas forças intermoleculares frente à polaridade das moléculas. Como é que é feito? Ó? Polaridade das moléculas, olha só. A polaridade de uma molécula que possui mais de 2 átomos é expressa pelo vetor resultante. Tá, vamos já mostrar o que é isso aí. Se for nulo, a molécula é apolar. Se for diferente de zero, vai ser polar. Mas eu tenho uma maneira melhor de apresentar isso aqui para vocês. Ó. Tá? Vamos já mostrar para vocês uma dica que é na educação. Mas aqui você tem ó, a relação entre polaridade e solubilidade. Lógico, pessoal, semelhante dissolve semelhante. Ó, moléculas que apresentam a mesma característica em relação à polaridade têm a tendência de dissolverem. Significa dizer que semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, se um composto é polar e o outro é polar, eles vão ser solúveis. Agora, se um é apolar e o outro é polar, vai ser insolúvel. Por exemplo, a água é polar, já a gordura é apolar. Por isso que a água não se mistura com gordura, pessoal. Tá? Então, polar dá certo com polar. Apolar dá certo com apolar. É importante que você aprenda isso aí, tá bom? Vamos fazer um print de 1 minutinho aí, por favor, na tela. Ok, meus amigos, tá aqui, ó. Semelhante dissolve semelhante. Então, composto polar dissolve outro composto polar. Agora, composto apolar só se dá certo com apolar, pessoal. Então, polar com polar, apolar com apolar. Beleza? Aí você tem aqui, ó, o vetor resultante. Ó, se for igual a zero, a molécula é apolar. Se for diferente de zero, a molécula é polar. Mas assim não é legal de você aprender. Ó. Então vamos aprender aqui. Tá? É com essa dica aqui, pessoal. Olha, é uma dica interessante para a gente fazer. Ó. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, também maior vai ser a polaridade. Para determinar a polaridade das moléculas, ó, é importante conhecer os seguintes aspectos. Presta atenção. Ó. A diferença de eletronegatividade, a geometria da molécula indica o posicionamento, né? E o vetor momento, que é o vetor resultante. Mas nessa cartela só é bom você aprender essas duas dicas em cima. Ó. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. Isso aí vai ser importante. E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a solubilidade. Então faça um print só dessas duas primeiras dicas aí, ó, tá? Que eu vou mostrar uma dica bem melhor de polaridade para vocês. Vamos colocar 1 minutinho aí.
Ok, então vamos lá. Aí nós temos aqui, pessoal. Agora essa é a parte importante, ó. Vamos lá. Você vai aprender com essa dica. Dica Cana Educação. Moléculas simples. Professor, o que vem a ser moléculas simples? São moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, como H2, S2. Moléculas simples são apolares. Só tem uma molécula simples que é polar, que é o ozônio. É a única exceção. Toda molécula simples é apolar, exceto o ozônio. Outra dica. Moléculas com mais de 2 elementos. Eu falei elementos e não átomos. Então, mais de 2 elementos são polares. Olha só, o ácido sulfúrico tem hidrogênio, tem enxofre e tem oxigênio. Não é verdade? São polares. Moléculas do tipo AB. O que é uma molécula do tipo AB? É uma molécula formada por 2 elementos diferentes com o mesmo índice, como NaBr, iodeto de potássio, tá? Então essas três não tem o que questionar. Ó. Moléculas simples são apolares, moléculas com mais de 2 elementos são polares e molécula de tipo AB vai ser polar, certo? Bom, eu disse que são 4 regras, aí tem 3, né? A mais importante é a quarta, ó. Quando eu tenho aqui, ó. Olha aí. Molécula do tipo AXBY. O que é AXBY? 2 elementos diferentes e os índices diferentes. Então aqui pode ser polar ou pode ser apolar. Olha a dica Cana Educação. Ó. Se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser polar. É a melhor maneira de saber. E se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser apolar. Essa aqui eu queria que vocês anotassem, pessoal. É a dica importante de polaridade das moléculas. E vamos colocar, a partir daí, vamos colocar vários exemplos. Para isso, portanto, vamos colocar aí 1 minutinho para você fazer um print aí, por favor. Ok. Então vamos ver agora exemplo. A gente aprende fazendo exemplos, né? Olha aqui, pessoal. A água. Nós sabemos que a água é polar. Ela cai essas 3 moléculas caem nessa quarta regra. Molécula do tipo AXBY. Quem é o elemento central? É o oxigênio. Então veja que o oxigênio é da família 6A e está fazendo só 2 ligações. Não coincide. O número de ligações não coincide com o grupo do elemento central. Portanto, a molécula vai ser o que, pessoal? Polar. Se o número de ligações não coincidir, a molécula é polar. A letra B, ó, CCl4. Quem é o elemento central? É o carbono. Está ligado a 4 cloros. 4 cloros. O carbono é 4A e está fazendo 4 ligações. Portanto, a molécula vai ser apolar. Aqui o NH3, ó, o elemento central é o nitrogênio. Ó. Ele é da família 5A e está fazendo só 3 ligações. Não coincide, pois se não coincide, a molécula vai ser o quê? Polar. Então, 3 exemplos bem legal de você aprender. Ó. Molécula do tipo AXBY. Por isso que a molécula da água é polar, pessoal. O oxigênio é da família 6A e só está fazendo 2 ligações. Vamos fazer muitas questões na segunda aula com essa dica, tá? Com essa dica.
Por isso são 3 exemplos que eu queria que você fizesse um print aí. Tá bom? Vamos fazer então, vamos colocar 1 minutinho aí na tela, por favor. Vamos lá, vamos fazer mais exemplos aqui, né? Mais exemplo para a gente aprender. Olha aí, ó. BRF3, ó. O bromo é da família 7A. Ó. Está fazendo 3 ligações. 7A com 3 ligações não coincide, pois se não coincide, a molécula é polar. CO2, ó. Quem é o elemento central? É o carbono. É o carbono. Carbono está fazendo 4 ligações com oxigênio, né? 2 com cada oxigênio. Então, o carbono é da família 4A e está fazendo 4 ligações. A molécula só pode ser o quê? Apolar. Molécula apolar. SF4. O enxofre ó, é da família 6A. Está fazendo 4 ligações com flúor. Portanto, 6A com 4 ligações não coincide. A molécula vai ser polar. Então, mais uma vez, se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, é polar. Agora, se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, é apolar. Agora, eu só posso fazer isso para molécula do tipo AXBY, como é esses 3 exemplos aí, tá bom? Vamos colocar 1 minuto aí para você fazer um print. Ok, meus amigos, tá aí. Tá? Mais 3 exemplos que você pode entender aí a situação, certo? Vamos lá? Aí, ó. Agora, isso nós vimos polaridade das moléculas, mas tem também a polaridade das ligações. Como é a polaridade das ligações, pessoal? Olha só. A ligação iônica será sempre polar. Ligação iônica. Ó. Nesse tipo de ligação, a transferência de elétrons é definitiva e, por isso, os compostos iônicos, como o próprio nome já diz, são carregados de cargas positivas e negativas. Portanto, possuem polos, né? Ó. Então, toda ligação iônica é uma ligação polar. Vale essa dica também aqui, ó. Olha aí. Ligação covalente. Essa ligação covalente que pode ser polar ou apolar. Pessoal, se não houver diferença de eletronegatividade, a ligação é apolar. Olha aqui, por que a molécula é polar? Porque só tem ligações, uma substância simples, né?
E apolar por quê? A ligação? Porque não há diferença de eletronegatividade, é o mesmo elemento. Se for elemento diferente, ó, a molécula é polar, mas a ligação também vai ser polar. Porque se são elementos diferentes, vai haver diferença de eletronegatividade. Portanto, a resposta aí é molécula polar e ligação polar, certo? Professor, mas pode acontecer diferente? Pode, ó. Olha o CO2, ó. Dica que é na educação. Ó. A molécula é apolar, porque o número de ligações coincide com o grupo do elemento. Mas as ligações são polares, pessoal, porque são elementos diferentes. Nessa outra aqui, ó, a molécula é polar, porque o boro é da família 3A e está fazendo 3 ligações. E a ligação também vai ser polar. Então, agora essa do CO2 é clássica, pessoal. Tem que aprender do CO2. O CO2 é uma molécula apolar com ligações polares. E eu queria que vocês aí fizessem um print desta dica Canal Educação. Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos, voltamos, né? Mostrando essa dica importantíssima, tá? Principalmente por conta do CO2. A molécula é apolar e as ligações são polares, ok? E aqui você tem a polaridade da ligação, ó, da ligação covalente. A ligação pode ser apolar ou pode ser polar, certo? Depois a gente vai fazer umas questões, viu? Olha, a ligação covalente apolar estabelecida entre átomos de mesmo elemento químico. Então, se é o mesmo elemento químico, é a mesma diferença de eletronegatividade, é zero. Ó. Agora, se for elementos diferentes, ó, a ligação vai ser polar, certo? Se for aqui, ó, com certeza, elementos químicos diferentes, a ligação vai ser polar. Se for o mesmo elemento, a ligação vai ser apolar. Mas se forem elementos diferentes, a ligação vai ser polar. Tá aqui, eu coloquei até os valores, ó. Ó, os elementos diferentes aqui, ó. Vai haver diferença de eletronegatividade. Então a ligação vai ser polar. Agora, se for o mesmo elemento, é a mesma eletronegatividade. Portanto, vai dar zero, pessoal. A diferença de eletronegatividade é simples, ó. Se for o mesmo elemento, a ligação vai ser apolar. Agora, se forem elementos diferentes, a ligação vai ser polar. Beleza? Então tá aí. Nessa primeira parte da nossa aula, pessoal, nós trabalhamos aí as forças intermoleculares, juntamente associando aí as polaridades. Não só polaridade das moléculas, como polaridade das ligações. Agora nós vamos aplicar esta teoria às questões. A gente só aprende fazendo questões, certo? Essas questões queria muito que vocês participassem, porque nós vamos deixar um tempo para você fazer também. É um exercício de classe. Então vocês têm que tentar fazer aqui a resolução das questões, certo? Nós vamos fazer aí um breve intervalo, né, 3 minutinhos, e aí retornaremos justamente para fazer essas questões, ok? Vamos fazer essa transição então.